Luiz Castro Neves é presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, foi embaixador do Brasil no Paraguai, na China e no Japão. No Itamaraty, foi secretário adjunto das Relações Exteriores e diretor-geral para as Américas. Foi presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do qual é vice-presidente emérito. Ocupou os cargos de subchefe de Assuntos Econômicos da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Embaixador, a China tem um papel crucial nesse novo redesenho do mundo. O senhor já citou Henry Kissinger e a defesa da necessidade de um novo tipo de relações entre superpotências. Que caminho vai ser para isso? Bom, em primeiro lugar, para saber que caminho, eu precisaria de uma bola de cristal. Na verdade, nós estamos vivendo uma época de transição de ordem internacional, transição essa muito acelerada, o que leva a que a característica predominante do mundo de hoje seja da instabilidade. Tivemos recentemente uma boa demonstração desse fato pelo chamado tarifaço aplicado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, vivemos, portanto, uma época de poderia chamar de um reset da situação internacional, da ordem internacional, e seria imprudente traçar, digamos assim, fazer previsões sobre o futuro. De qualquer maneira, algumas questões já apareceram, já transpareceram aí. Em primeiro lugar, é a transferência gradual, pelo menos, do centro de gravidade de poder político e econômico do mundo, do Atlântico Norte para a Ásia. Quer dizer, hoje em dia, nós temos as economias mais dinâmicas do mundo são asiáticas, começando pela China, mas também incluindo a Índia, Vietnã, e o fato de o Japão ser um país asiático, apesar de ser integrar, de certa forma, o bloco ocidental, o Japão continua sendo a terceira maior economia do mundo. Bom, a atual fragmentação do sistema global é uma tendência irreversível ou existe espaço para a recomposição dos mecanismos multilaterais? Bom, a história nos diz que sempre que nós temos um mundo, digamos assim, multipolar, ele naturalmente acaba sendo marcado um pouco pela instabilidade. Não que isso seja negativo em si, porque o mundo multipolar tende a ser um pouco mais pacífico e tende a ser um pouco mais criativo, por assim dizer. Mas, na verdade, a ordem bipolar, que foi a que vivemos na época da ordem internacional, que teve sua vigência logo depois da Segunda Guerra Mundial e foi até o final do século passado, ela, se por um lado ela impõe certas limitações aos países, por outro lado, ela é um fator de estabilidade das relações internacionais. E realmente a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial funcionou razoavelmente bem. Nós vivemos períodos onde partes do mundo atravessaram períodos de imensa prosperidade, em particular, por exemplo, a Europa Ocidental. E essa multipolaridade cosmopolita é sustentável a longo prazo? Ou num paralelo com a Guerra Fria, por exemplo, ou pode levar a um confronto direto entre os polos? As duas coisas podem acontecer. Ela pode ser sustentável a longo prazo se os grandes polos de poder dessa ordem tiverem, digamos assim, se puserem de acordo sobre certos princípios básicos, certas que eu chamaria de cláusulas pétreas, digamos assim, da convivência internacional. Mas, por outro lado, um acidente de percurso pode servir de ignição para um conflito sem precedentes. Assim, isso já aconteceu no passado, na Primeira Guerra Mundial, realmente. E pensando na América Latina e no Brasil, eles estão condenados a ser territórios de influência ou podem ter um papel de protagonismo? Bom, curiosamente, a resposta está muito mais dentro da América Latina do que fora. Na verdade, as janelas de oportunidade no mundo estão aí. E, no caso, eu citaria até como exemplo na relação Brasil-China,
que é uma relação no plano econômico comercial extremamente bem sucedida. Hoje a China é, de longe, o nosso principal parceiro comercial, um investidor importante no Brasil, e as relações sino-brasileiras têm sido extremamente benéficas para a economia brasileira. As janelas de oportunidade estão aí, mas aproveitá-las depende de nós brasileiros fazermos a nossa parte. Isso é que é importante ressaltar. E como a América Latina e a Europa devem se posicionar em relação à China? A China pretende só crescer no campo comercial? O objetivo da China é ter um papel de potência dominante no âmbito internacional? Eu acho que a China, enfim, ela é muito preocupada com o seu contexto asiático, de um lado. Não acredito que a China tenha pretensões hegemônicas, a hegemonia pela hegemonia, como parece claro nas posições norte-americanas, ou mais especificamente nas posições do presidente Donald Trump. Ele quer restabelecer ou prorrogar a hegemonia norte-americana. O lema dele é tornar a América grande de novo. Quer dizer, existe então essa preocupação com a hegemonia. Os chineses, como eles sempre dizem e insistem em dizer, têm 5.000 anos de história escrita. Então, na verdade, segundo eles não têm pretensões hegemônicas, salvo, e aí é um comentário meu, na sua área de direta influência, na sua área limítrofe de direta influência, lembrando que a Ásia tem problemas pendentes, heranças da Segunda Guerra Mundial, como é o caso da Península Coreana, da divisão da Península Coreana, como é o caso da disputa com o Japão nas ilhas Diaoyu ou Senkaku, e como é o caso também de Taiwan, que, enfim, ao final da guerra, a Taiwan teve um aspecto, digamos assim, indefinido e foi ocupado pelo general Chiang Kai-shek, que havia perdido a guerra na China continental, se refugiou em Taiwan. Então, hoje, o Taiwan é um problema, digamos assim, pendente do ponto de vista chinês. Bom, com o aumento das exportações chinesas, especialmente em setores industriais, petroquímicos, isso pode afetar a competitividade de outros países e desencadear novas tensões comerciais e militares? Sim e não. Na verdade, no que diz respeito, por exemplo, às exportações chinesas para o Brasil, boa parte delas, ou talvez a maior parte delas, são bens intermediários, bens industriais intermediários, que são inseridos no processo produtivo brasileiro. Na verdade, essas importações feitas pela economia brasileira da economia chinesa são muito importantes para manter a competitividade ou aumentar a competitividade da produção brasileira. Se nós tivéssemos que importar, se nós tivéssemos que fabricar localmente isso, provavelmente a nossa competitividade seria menor. Certo. Muito obrigado. Nada, pô.